às 13h25, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a morte de jovens negros e pobres no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, declaro abertos os trabalhos da primeira reunião ordinária. Na verdade, essa reunião de trabalho nós convocamos para que pudéssemos submeter aos membros da CPI, visando a aprovação de um plano de trabalho para que a gente consiga efetivamente ter uma linha de investigação e aí, nessa linha de investigação, buscando fazer a apuração no intuito de efetivamente conseguirmos fazer um diagnóstico e apresentarmos sugestões para que esse grande mal que nós temos visto no Estado do Rio de Janeiro, que é a morte de jovens negros e pobres no Estado, que a gente consiga levar aos gestores públicos sugestões para que a gente consiga atacar esse problema. Porque quando a gente olha o relatório sobre a violência, e quando a gente verifica, Tia Ju, os dados nacionais, entre as 60 cidades com mais de 100 mil habitantes do país, com índices na faixa de alta vulnerabilidade no Estado, o Estado do Rio de Janeiro tem 10 cidades entre as 60. Então, se nós pegarmos o nosso país com as 5.232 ou 37 cidades, e ranquearmos elas, das 60 mais violentas, o Rio de Janeiro tem 10 cidades entre as 60. E aqui, na ordem de gravidade, nós temos Angra dos Reis, Cabo Frio, Queimados, Araruama, Itaguaí, Macaé, Itaboraí, Maricá, Magé e Campos dos Goytacazes. Vejo que, deputada Tia Ju, a minha cidade, que é o município de Queimados, apresenta, nesse cenário, está na 6ª posição. E olha que, se nós olharmos, fizemos esse retrato 5, 6 anos atrás, não existia esse cenário. Então, de uma hora para outra, fruto que nós tivemos de novo no Estado do Rio de Janeiro foi a implantação da política de segurança baseada nas UPPs, que foi colocar policiais militares dentro das favelas do Estado do Rio de Janeiro. Os gestores da segurança não quiseram ouvir que havia migração de criminosos das favelas do Rio para outras regiões, e isso está demonstrado nos índices. Porque não há uma outra política que justifique uma cidade que não tinha esse grau de violência passar a figurar entre as 6 cidades mais perigosas do Brasil. Então, para além de verificarmos o que está acontecendo com a juventude, a gente precisa também identificar o que está acontecendo com as nossas polícias. Até onde as nossas polícias estão agindo de forma repressiva para além dos limites da razoabilidade. Sabemos também que a guerra entre quadrilhas e a juventude também está sendo vitimada na guerra entre quadrilhas. Existe o fenômeno das milícias, que também vitimam a nossa juventude. Eu digo isso porque isso tem que ser levado em consideração. São pontos, aqui nada
não se trata de uma CPI contra as polícias, mas são fatos que a gente precisa aprofundar e verificar se essas premissas são falsas ou verdadeiras. Para isso, o trabalho da CPI. Há uma percepção, aqueles que atuam na defesa dos direitos humanos atuam muito, né, buscando a responsabilização das polícias. A CPI dos autos de resistência foi uma CPI que foi realizada nesta casa, que traz dados importantes para que a gente possa trazer para o nosso diagnóstico, mas temos que aprofundar, porque sabemos também de outros fatores que estão vitimando os nossos jovens. Então, deputado Tiaju, nós apresentamos aqui uma metodologia de trabalho com as atividades que eu entendo que nós devemos desenvolver. A metodologia constitui que a gente consiga aprovar oitiva de testemunhas, de autoridades públicas, de especialistas, realização de diligências, entre outras providências, porque entendemos que quanto mais robustez nós tivermos nesse trabalho, maior credibilidade terá o relatório e o papel da CPI. Então, nós estamos aqui sugerindo a realização de oitiva de diversos convidados. Eu já quero passar aqui para a agenda, que é o último ponto aqui do nosso plano de trabalho. Quais seriam as nossas agendas, né? Então, sugestão de agendas e convocações de audiências públicas, audiência pública com os movimentos sociais, audiências regionais, para que a gente possa fazer audiência nessas cidades, que são as cidades com os índices mais altos, e de algumas entidades aqui que nós já queríamos colocar para deliberar. Eu acho que a primeira audiência pública nós temos que fazer com os movimentos sociais, para primeiro fazer a primeira ausculta da sociedade. E a partir daí, a gente já começa a colher as impressões e, a partir dessas impressões, ouvindo as vítimas, depois vamos ouvir as autoridades responsáveis pelas políticas públicas. Porque nós temos que... Não adianta a gente trazer aqui uma autoridade, como, por exemplo, o secretário de Segurança, que vai ser necessário no desenrolar do trabalho. Não adianta trazer ele agora. Então, primeiro que ouvir os movimentos sociais, ouvir a Anistia Internacional, que tem um grande trabalho, fazer a oitiva, né? E aí eu já quero colocar aqui os órgãos que iríamos chamar. Instituto de Segurança Pública, para nos dar os dados atualizados a respeito, né, do objeto da nossa CPI. Oitiva do Superintendente da Juventude do Estado do Rio de Janeiro, que a gente possa identificar as políticas públicas que estão sendo implementadas no Estado. Prefeitos e gestores de juventude nos municípios identificados aqui como municípios mais vulneráveis. Pesquisadores do Núcleo de Combate à Violência Urbana da UFRJ, representado aqui pelo professor Michel Missi, tem trabalho nessa área. Pesquisadores do LAVE da UERJ, que é o Laboratório de Análise da Violência. E aí tem o Dorian, tem o Inácio Cano, que faz esse trabalho específico com relação à juventude. Ouvir a CEPIR, que é o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Ouvir o CEDINE, que é o Conselho Estadual dos Direitos do Negro. Fazer a oitiva do presidente do Conselho da Juventude do Estado do Rio de Janeiro. Trazer aqui para audiência o Fórum Nacional da Juventude Negra. Fazer a oitiva da FAFERJ, que é a Federação de Favelas do Estado do Rio de Janeiro.
órgãos que considero importante, Defensoria Pública, a própria Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, para que ela traga aqui o seu depoimento, porque é muito demandada, né, nessa área. As Mães de Acari, Ana Paula, que é das Mães de Manguinhos, a Rede de Comunidades contra a Violência, o Movimento Moleque, Anistia Internacional, Centro de Direitos Humanos de Nova Iguaçu, o Fórum Grita Baixada e os responsáveis pela divisão de homicídio. Não só a divisão de homicídio, mas as delegacias regionais. Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense, Delegacia de Homicídio de Niterói e São Gonçalo e a Delegacia de Homicídio da capital. Os comandantes da Polícia Militar dessas regiões, entendo que temos que ouvir os comandantes de cada uma dessas regiões vulneráveis, além do Comando-Geral da Polícia Militar e da alta cúpula da Polícia Militar. Da mesma forma, o chefe de Polícia Civil e o secretário de Segurança. Então, dentro de um roteiro de oitiva, dos primeiros até chegarmos ao final, para que, quando formos ouvir o comandante-geral da Polícia Militar, chefe da Polícia Civil e o secretário de Segurança, a gente já tenha um trabalho bem desenvolvido, né, de oitivas, de depoimentos e de dados para subsidiar a CPI, para que possamos fazer os questionamentos pertinentes nessa audiência que faríamos com os comandantes da Segurança Pública. Então, essa é a nossa proposta. Já quero passar a palavra à tia Ju. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. E parabéns pela condução da CPI. Nessa lista de convidados e convocações, presidente, eu queria fazer algumas ponderações e até sugerir mais alguns atores aqui que eu julgo que será importante para a gente e vai nos ajudar também a ter um corpo mais robusto na hora dos relatórios. Aqui, quando Vossa Excelência coloca o secretário de Segurança, eu estou fazendo parte de uma outra CPI, que é a CPI das UPPs, e, como eu sou vice-presidente dessa CPI, eu e o presidente, que é o Bruno Dauari, estaremos entregando um documento com algumas requisições, requerimentos de informações ao secretário, no dia 28/3. Eu queria propor aqui, de repente, Vossa Excelência, a gente ir junto também, já levar algumas petições que serão necessárias para a nossa CPI aqui. Poderíamos até fazer em conjunto e já, se houver a possibilidade, irmos juntos ao secretário, porque eles já vão vir munidos de certas informações que eu acho que vai ser importante, né? É uma sugestão. Outra coisa, eu acho importante a gente estar aqui convocando também a ONU, a Unicef, também, porque o Unicef acabou de criar um comitê de prevenção de combate a homicídios, o qual, inclusive, também eu estou fazendo parte, e a Comissão da Criança e a Comissão de Direitos Humanos, e eles têm dados importantíssimos, já tem uma construção de um trabalho feito em um Estado. Acho que é importante a gente estar também convocando o Unicef, e o Observatório de Favelas, que também acredito que vai trazer bastante informações necessárias para a gente na condução do relatório da nossa CPI. São essas ponderações que eu queria fazer. Não, acho importante que a gente possa incluir as sugestões de Vossa Excelência. Com relação à ida ao secretário, eu acho que a CPI está muito no início ainda, nós não colhemos ainda nenhuma informação substantiva. Eu acho que isso deve ser feito a posterior. Então, no meados da CPI, tendo perguntas e questionamentos relacionados à segurança, a gente faria os nossos requerimentos e pediríamos uma agenda para que pudéssemos levar antes
da vinda do secretário aqui. Porque aí daríamos um tempo, ou seja, a CPI teria um tempo de trabalho para amadurecer os questionamentos que precisam ser feitos à segurança pública. E, em razão disso, irmos ao secretário já com o material de trabalho e um questionamento bem específico e bem objetivo. Tá certo? Ok. Deputada Tia Ju, mais alguma observação? Não, é que eu acho que, incluindo mais essas sugestões, se Vossa Excelência achar por bem os demais membros. Não, eu acho ótimo. Nós estamos sem quórum para deliberar. Então, eu vou pedir para que seja feita a ata com essas sugestões da discussão que fizemos a respeito do plano de trabalho e na próxima... Pois não. Passa a palavra para a Ruth. Bom, eu sou Ruth Salles, além de ser uma das fundadoras do Movimento Moleque e da Rede de Violência, da Rede de Comunidades contra a Violência, eu também estou assessora no mandato do deputado Valdec Carneiro. A minha preocupação porque a gente está falando de inquérito, de apurar morte de jovens, né, negros e pobres, e aí a gente tem que dizer, em todos os setores que está havendo essas mortes, não só na comunidade, no asfalto, mas também dentro do próprio sistema, o sistema socioeducativo, o próprio sistema penal, que nós temos jovens sendo assassinados também. E aí eu quero dizer que não foi colocado esses órgãos também para ser ouvido. Eu acho que o DEGASE, né, tem que em algum momento ser chamado para poder dizer os jovens, a quantidade de jovens que na realidade deveriam estar guardados, que estão morrendo, e dentro do sistema também penal, né, que a gente tem que trazer, além também da nossa juventude que está na rua, nossa juventude, nossas crianças que estão na rua, e que também, né, às vezes a gente não tem isso no diagnóstico, mas que também estão sendo assassinados nas ruas. Essa CPI, a gente vai trabalhar também com essas instâncias, ou tem só um setor que a gente vai trabalhar? Eu acredito que esse... A discussão aqui ficou clara que nós vamos fazer um trabalho amplo, por isso o Instituto de Segurança Pública, para que possa trazer os dados atualizados, para além daqueles que nós já temos, porque uma coisa é o diagnóstico que já temos do Brasil, indicando as cidades mais violentas. Isso já está colocado. Outra coisa é o diagnóstico do Estado do Rio de Janeiro. As cidades do Estado do Rio de Janeiro. Dentro das cidades, as regiões do Estado do Rio de Janeiro. E isso será possível com a vinda do Instituto de Segurança Pública. Então, quando fizermos o convite ao Instituto, vamos fazer o convite solicitando os dados estratificados pela faixa etária e pelo recorte social, recorte racial que queremos das informações. Além do global, esse recorte racial e etário, para que possamos, dentro do número global, identificar o percentual de vitimização da nossa juventude negra e pobre no Estado do Rio de Janeiro. Então, é por isso que ter esse recorte e ter o estudo do Estado. No Brasil, nós já sabemos que, pelo estudo do Brasil, o Estado está muito mal, mas queremos aprofundar o trabalho para o Estado do Rio de Janeiro, por isso, o objeto da CPI. Então, deputada Tia Ju, tem mais alguma observação? Não. Bom, não havendo mais nenhuma discussão a ser travada nessa CPI, eu declaro encerrados os trabalhos e espero que as assessorias aqui dos parlamentares, aí, deputado Valdec, se ele puder estar aqui na próxima reunião, para que efetivamente a gente consiga deliberar. Eu abri gentilmente a palavra a você, mas é importante o parlamentar estar aqui para que possa colocar a voz do seu mandato, porque ele é que é membro da CPI, tá bom? Eu agradeço a presença de todas e todos e declaro encerrados os trabalhos.